Você se considera alguém bem-aventurado? O que é um bem-aventurado feliz, né? Você se considera alguém bem-aventurado, né? Esse é o significado mais comum, né? Quando usamos essa expressão bem-aventurado. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias. A gente vai ler o versículo 7 e 8. Jeremias, capítulo 17. Abra comigo, por favor. Jeremias capítulo 17, nós vamos ler o versículo 7 e 8. O texto vai dizer o seguinte para nós, preste bastante atenção no que o texto nos revela. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga CTM. CTM, logo em agosto começa CTM, né? É isso aí. Jeremias 17, 7 a 8, esse vai ser o texto básico da mensagem dessa noite, porém a gente vai correr vários versículos aqui para trazer clareza sobre o bem-aventurado. Jeremias, o profeta, ele vai dizer o seguinte para mim e para você: mas bem-aventurado é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esse homem que é bem-aventurado, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas serão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Você recebe essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus? Então, com todo o seu coração, diga: no nome de Jesus, eu sou bem-aventurado. Amém? Agora você vai glorificar o Senhor com toda a sua força. Agradeça, porque você é um bem-aventurado na presença do Senhor. E há uma palavra de vida sobre a sua história nessa noite, em nome de Jesus. O texto diz: ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. O que o profeta Jeremias está dizendo é que o Filho de Deus, aquele que conhece o Senhor, não de ouvir falar, mas de com Ele caminhar, ele vai enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida com a sua confiança depositada aos pés do Senhor. E no Senhor ele vai receber o sustento para a sua história. Eu queria definir a palavra bem-aventurado. Quando nós olhamos para a expressão, esse termo bem-aventurado, olhamos lá para o Antigo Testamento, no hebraico nós temos a palavra barak, que significa abençoado, e é a mesma palavra usada para expressar ajoelhar. A palavra ajoelhar vem desse termo aqui, barak. Já no Novo Testamento, o grego, a palavra é makarios, que significa feliz, ou aquele que alcançou a felicidade. Então, bem-aventurado é aquele homem que é muito abençoado e ele encontra a felicidade em tudo aquilo que ele faz, em nome de Jesus. Amém? O dicionário dos significados define a palavra bem-aventurado da seguinte maneira: bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. É também um substantivo masculino, que nomeia aquele que tem a glória dos céus. Eu achei interessante porque nós não estamos falando de um site cristão, nós estamos falando de um site que coloca lá significados. E ele usa essa definição final, aquele que nomeia aquele que tem a glória dos céus. Então, muito interessante porque quando você observa essa expressão, você vai ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, muitas expressões. Mas eu gostaria de começar com a maior expressão, que é do nosso Salvador Jesus. Capítulo 5, eu vou apenas citar o texto e vou ler. Se você quiser acompanhar, fique bem à vontade para abrir a sua Bíblia. A gente vai focar em Jeremias daqui a pouco, mas eu quero ler alguns textos para trazer luz para nós. Quando no início do Sermão do Monte, que corresponde ao capítulo de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai dizer o seguinte para nós, lá no verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Então Jesus ele dá uma definição muito ampla de quem é o bem-aventurado. E a gente não vai aqui discorrer sobre cada um dos elementos, como por exemplo, ele diz que bem-aventurados são os pacificadores, são os puros de coração, são os misericordiosos. Mas observe que ser bem-aventurado tem a ver com muita coisa que parte para o campo da prática. Ou seja, se eu estou dizendo que sou bem-aventurado, na minha vida eu preciso ser algumas coisas. E o texto está repleto aqui de ensinamentos sobre qual deve ser o nosso alvo para a gente traduzir para as pessoas lá fora que de fato somos bem-aventurados. Jó, ele vai dizer o seguinte sobre a palavra bem-aventurado, lá no capítulo 5, versículo 7. Ele diz o seguinte: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Olha que tremenda essa palavra. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Observe, não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Isso está em Jó capítulo 5, versículo 7. Agora, no livro dos Salmos, nós temos também definições, palavras específicas sobre os bem-aventurados. Lá no Salmo 1, versículo 1 e 2, está dito o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem que é bem-aventurado, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Amém, queridos? Então observe, e agora nós temos uma outra palavra muito interessante, lá no Salmo 32, verso 1 e 2. O salmista diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ele não está falando de alguém que esconde o seu pecado, mas aquele que confessa o seu pecado e se livra do seu pecado. Então ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Coberto pelo perdão, coberto pela graça de Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E lá no Salmo 41, versículo 1, está escrito assim: bem-aventurado é aquele que considera o pobre. Ou seja, você é feliz se você considerar o pobre que você encontra no seu caminho. Mas observe, que coisa interessante. O Senhor o livrará no dia mau. Amém? É uma promessa que a gente tem aqui. Então, você será bem-aventurado se você considerar o pobre. Ou seja, se você olhar para o lado e ver, por exemplo, que tem um irmão que está passando necessidade, for lá e fazer a sua parte. E fazer a parte significa, muitas vezes, colocar a mão no bolso e abençoar a vida do próximo. Glórias a Deus, porque aqui a gente tem gente muito generosa. Amém? As necessidades que surgem aqui, a gente observa, eu como pastor tomo conhecimento de necessidades que surgem ao longo dos anos e é muito bacana quando nós vemos as mobilizações da liderança, as mobilizações que acontecem para suprir as necessidades das pessoas. E são das mais diversas que se possa imaginar. O Novo Testamento, agora voltando lá para o Novo Testamento, Atos capítulo 20, verso 35, em Atos nós lemos o seguinte: em tudo vos dei o exemplo, Paulo, aqui, em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse
coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Então, se você tem no seu coração alegria em dar, em abençoar, você é muito bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que dá, e ele é muito mais feliz porque ele dá, e não simplesmente porque ele recebe. Que bom que você também recebe. Tiago, ele vai agora trazer uma palavra muito forte. Tiago capítulo 1, verso 12, falando sobre o bem-aventurado, ele diz: bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Gente, quando nós olhamos para todos esses textos, nós vamos ver que simplesmente dizer que você é um bem-aventurado é uma coisa muito superficial. E quando nós vamos olhar um pouquinho para o que a Bíblia fala sobre o que é ser bem-aventurado, aí a gente começa a entender, né, que a responsabilidade é muito grande. Sim ou não? Você conseguiu entender isso? Agora, observa, para finalizar aqui, para depois então a gente entrar no texto de Jeremias 17, o que diz lá em Apocalipse capítulo 16, verso 15. Olha que interessante, diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Deixa eu só abrir um parênteses, eu não podia deixar de fazer isso aqui. Em algumas igrejas eles usam esse texto para dizer que você tem que dormir com roupa de noite, porque se Jesus voltar e te ver pelado, você não vai para o céu. Tá? Quer ver só? Alguém já ouviu isso ou não? Alguém já ouviu esse ensinamento? Algumas pessoas ouviram. Estão testificando aqui. Não tem nada a ver, tem a ver com o quê? Vamos lá, me ajudem aí. Tem a ver com o que isso aqui? Em estar preparado, estar com as vestes preparadas, com as vestes limpas, com, na verdade, o coração. Ele está falando daquilo que tem a ver com o coração, né? O nosso ser interior na presença do Senhor. Então, eu vou ler de novo, né? Eis que venho como ladrão. Jesus falando: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Então, que Deus nos ajude nessa caminhada para que sejamos bem-aventurados, amém? Pode continuar dormindo do jeito que você gosta, tá bom? Fica à vontade. Eu não sei como você dorme, eu também não preciso saber, mas eu fico bem à vontade, então, tranquilo, vamos lá. Vamos lá, queridos. Para vocês, o que significa ser bem-aventurado? Pelo menos 3 pessoas, rapidamente. Pastor, bem-aventurado é isso aqui. Vamos lá, quem pode começar? 3 pessoas, rapidinho, vamos lá. Senão eu vou apontar e vou pedir. Sol. Bem-aventurado é aquele que tem paz. O que tem paz. Paz no coração. Vamos lá. Wilton. Aquele que tem comunhão com Deus é bem-aventurado. Vocês concordam com a Solange, com o Wilton também? Também concordo. Quem mais? O que é ser bem-aventurado? Aquele que faz a vontade de Deus. Mais 2, pelo menos. Vamos lá, rapidinho. Quem mais? Eliana. Feliz. Alguém mais aqui no meio falou feliz. Irmã Fátima. Aquele que confia em Deus é bem-aventurado. Gente, nós poderíamos dizer tantas outras coisas mais sobre o que é ser bem-aventurado. Eu acredito que todos nós aqui temos uma clareza sobre o que é ser feliz, o que é ser bem-aventurado. Mas Jeremias, ele vai dizer algumas coisas para mim e para você. Eu quero que você abra o seu coração. A gente então volta os nossos olhos lá para o capítulo 17, versos 7 e 8, e aqui nós vamos tirar algumas lições. Primeira delas, isso vai aparecer aqui atrás para você. Bem-aventurado é aquele que não confia nas circunstâncias extremas da vida, e aí eu abro um parêntese, as boas ou as ruins. Eu não sou feliz porque eu confio no que é bom que está acontecendo na minha frente. Eu não sou feliz, eu não sou bem-aventurado porque as circunstâncias difíceis da vida estão alcançando o meu coração. Bem-aventurado é aquele que não confia nessas condições, boas ou ruins. Embora que, pelo fato de sermos bem-aventurados, nós vamos encontrar coisas boas. Sim ou não, irmãos? Nós vamos nos deparar com coisas maravilhosas. Então, Jeremias ele vai dizer o seguinte: mas bendito, em algumas versões está escrito bendito, na versão que eu estou usando, mas bem-aventurado é o homem em cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. O que eu quero dizer é que o que é bom pode passar, você precisa entender isso,
Mas o que é ruim também pode passar. Mas a minha confiança, ela precisa se manter intacta na presença do Senhor. Amém? Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Independente do que você está vendo, você precisa confiar em Deus. Assim eu vou dizer que você é um bem-aventurado. Agora imagina só, as coisas estão boas, eu estou rompendo em fé, estou confiando em Deus, estou esperando em Deus, estou professando a minha fé nele, está tudo muito bem, eu estou aqui, vibrando. Mas e quando as coisas difíceis acontecem? Você há de concordar comigo que não é uma tarefa tão simples e tão fácil a gente se alegrar quando as coisas difíceis acontecem. Porém, a palavra de Deus nos dá grandes certezas, e uma das grandes certezas que nós observamos aqui nessa noite, que Tiago fala para a gente, é que bem-aventurado é um homem que suporta a provação. Porque depois de aprovado, ou seja, passar pelos momentos difíceis, e ninguém aqui vai ficar dando risada para as coisas difíceis da vida, eu não sei você, né? Mas, observe, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, meus queridos? Então, o que a palavra de Deus está dizendo para nós? Está dizendo que quando as coisas são boas, nós precisamos glorificar a Deus, confiar no Senhor. E quando as coisas são difíceis, da mesma forma. Bom, observe, a exemplo do que eu estou falando aqui, eu quero ler Isaías capítulo 12, versículo 2. Diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Ou seja, Isaías tem razões suficientes para estar aqui dizendo que ele continua confiando em Deus, até porque ele pregou e as pessoas tinham um coração duro. Mas observe que quando a gente fala de adoração em meio às provas, a coisa já fica um pouco mais estreita. Concorda comigo, sim ou não? Mas aí você consegue entender que isso é importante para a sua vida? Ou seja, se você quer passar pelas provas de uma forma mais tranquila, mais, leve, você precisa se envolver no processo da adoração, mesmo no meio da prova. Amém? Olha para mim aqui agora e presta atenção no que eu vou dizer. A exemplo do que eu acabo de dizer, que a adoração é importante nos momentos da nossa prova, o Novo Testamento ele descreve para nós um momento muito especial na vida de Paulo e Silas. Atos capítulo 16, a partir do verso 25, diz o seguinte: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Você olha para o texto, para esse versículo, você fala assim, tá bom, eles estão cantando. Eles estão glorificando por volta da meia-noite, que tem um louvor, uma vigília de oração. Não, se você for observar aqui o que vem antes, você vai se assustar, porque eles haviam sido presos injustamente, eles haviam sido açoitados, estavam presos com agrilhões, mas aí o texto vai dizer para mim que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviram. Olha só o testemunho. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Se fosse só de Paulo e Silas, a gente ia dizer, foi um acaso, sei lá, deixaram o negócio meio frouxo. Não, irmãos, o texto diz que as correntes de todos se soltaram. E o texto vai dizer, e o carcereiro, que era para estar acordado, para estar dormindo, para estar acordado, estava dormindo e agora acorda. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas das prisões, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, ele grita, ele diz, não faça isso, nós estamos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo, agora presta atenção, de Paulo e Silas, e diz o seguinte, então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles então responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as suas feridas, as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha, gente, que testemunho
tremendo de alguém que é de fato um bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que mesmo no sofrimento testemunha, fala do amor de Deus e cumpre a sua missão. E o apóstolo Paulo e Silas fazem isso. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegraram-se muito por haverem crido em Deus. Então observe, qual que é o grande segredo aqui desse texto? Qual é o grande segredo? Louve. Diga, louve. Olha para o seu irmão e diga, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Está difícil aí, meu irmão? Qual é a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite? Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Eu te digo, louvai ao Senhor. Pastor, mas está apertado, louvai ao Senhor. As circunstâncias estão se estreitando. Louvai ao Senhor. A exemplo do que Paulo e Silas fez aqui, vamos adorar o Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você guarde isso no fundo do seu coração. Não apenas cante, não apenas cante. Quando nós vimos para as celebrações, para os cultos, nós nos envolvemos no momento da adoração. E a questão não é simplesmente cantar. Não é fazer uma voz bonita, não é fazer com que o nosso louvor preencha esse ambiente. A grande questão é louvarmos ao Senhor com todo o nosso coração, porque senão a gente vai simplesmente cantar para quê? Nós cantamos com o objetivo certo, exaltar o nome do Senhor. Paulo e Silas, eles confiam em Deus e não naquela situação extrema da vida. Coloque-se no lugar deles, nesse exato momento, e responda a uma pergunta que eu vou fazer aqui agora. Se você estivesse no lugar de alguns deles, de um dos dois, o que é que você estaria fazendo? Gente, eu vou ser muito sincero, eu não acho que eu estaria cantando, não. Estou sendo muito verdadeiro, eu não sei se eu estaria cantando, eu não sei. De repente, o Espírito Santo vai lá, dá um insight, né? Você fala, filhão, começa a louvar aí você vai cantar. Mas meia-noite, nos dias de hoje, você vai cantar, os caras vão te matar, misericórdia, né? Vão passar a faca no seu pescoço. Não vai dar muito certo. Mas a grande questão é, louvai ao nome do Senhor. Aprenda uma lição valiosa, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Terremotos que trazem libertação são gerados com confiança em Deus. Amém? Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu, meu irmão. Você não entendeu, não é possível. Terremotos que nos trazem libertação são gerados com confiança em Deus. Amém? Amém? Se a glória é do Senhor, então agradeça a Ele, porque mesmo em meio às suas provas, os terremotos que você está enfrentando, você está conseguindo manter os seus olhares alinhados com o céu. Graças a Deus por isso. Do que você precisa ser liberto, meu irmão, neste exato momento? O que você precisa? De libertação em que área? O que na sua vida precisa passar por um toque do Espírito Santo? Pastor, eu estou enfermo. Então, a gente ora e Deus tendo um propósito, Ele há de te curar. Pastor, são os meus sentimentos que estão feridos. A gente ora e Deus vem ao seu encontro. Pastor, é a minha confiança que está ferida. Eu preciso de confiar mais, eu preciso de acreditar mais. Então, é oração. Você precisa ser liberto disso, em nome de Jesus. Amém, gente? Essa é a primeira lição. A segunda delas, bem-aventurado é aquele que entende que as sementes vêm antes dos frutos. Amém? Sementes, irmãos, sempre vão vir antes dos frutos. O texto diz, ele será como uma árvore plantada junto às águas. E eu queria que você não confunda sementes com galhos, ou então com folhas, ou então com frutos. Tudo começa com uma semente. E às vezes a gente não tem a paciência devida por entender que sementes são importantes na nossa vida. Às vezes a gente quer que a coisa já esteja assim frutificando. E nós nos esquecemos de que na vida existem processos pelos quais nós temos que passar. E tudo começa com semeadura, tudo começa com sementes. Quando a gente olha para algumas espécies de semente, nós ficamos assim, abismados com o que cada uma delas pode produzir. Uma semente de uma paineira, por exemplo, pode produzir uma árvore
que tem duração média de vida de até 400 anos. Uma paineira pode durar até 400 anos. Ao passo em que as árvores frutíferas, elas têm uma duração não muito longa. Você pega um pé de bananeira, quando você corta e tira lá a bananeira, sufoca aquele pé para não crescer mais, porque não vai dar fruto. É um cacho por pé, você sabe disso, você não sabe, está sabendo agora. E aí começa a surgir os pezinhos do lado. Se um pezinho daquele lá cresce, ele vai produzir mais um. Prazo aproximado, um ano e pouco. Passou disso aí, não é coisa muito boa, não. Ou a terra não está sendo bem cuidada, alguma coisa tem de muito errado. Então, meu irmão, não confunda sementes com galhos. Você quer ter galhos frondosos? Ei, que bom, que maravilha, mas tudo começa com uma semeadura. Ah, não, pastor, eu quero ter muitas folhas para que as pessoas possam se chegar em minha volta. Eu quero ser como José. Tem uma profecia lá de Jacó para José, lá em Gênesis, no finalzinho do livro, se não me falha a memória, capítulo 49, diz que José, ele estenderá os seus galhos por cima das divisas. A certeza e a bênção que o pai estava dando para o filho é mais ou menos assim: filho, você vai ser tão abençoado que as pessoas de fora, lá fora, serão abençoadas por você. Então, o filho de Deus que confia no Senhor, dependente do que ele está vendo, porque o problema é que às vezes nós somos guiados pelas nossas vistas. Deu para entender? A semana passada a gente fez uma oração pela cunhada da Sol. Me permita aqui, Sol. E a gente pediu que fosse uma semana de respostas de Deus. Ela estava muito mal, irmãos. Mas, logo depois, ela começou a ter alguma melhora e está em casa. Observe o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos ainda dimensionar, mas eu creio que o fato dela estar em casa já é uma ação poderosa do Senhor. Deus abençoe para que a cura possa já ter fluído sobre o seu corpo. É isso que nós pedimos aqui, pedimos uma resposta de Deus. Querido, guarde também uma outra coisa importante: toda semente passará por processos de amadurecimento, de crescimento, e a gente tem que entender que tudo na vida tem um processo. Então não se precipite com as coisas. Se você for alguém bem-aventurado, você vai entender que existe um propósito para cada etapa da tua vida, inclusive sobre as estações que você enfrenta ao longo da sua jornada. Tem mês que a gente está assim, olha, estou no verãozão, só pode estar inverno, pode estar rachando de frio. Mas você fala, estou no verãozão, está tudo muito bonito, está tudo muito tranquilo, é o sol brilhando, o sol está brilhando para mim. Ah, que coisa boa. Mas, gente, tem tempo que o sol está rachando lá fora e a gente está no inverno lascado. Você fala, meu Deus, está muito frio o negócio, que dificuldade. Observe, todos nós vamos ter que passar pelas estações da vida. A pergunta que eu faço é, o que você está fazendo com a estação que você está enfrentando? Pastor, eu estou no inverno. O que eu posso te dizer é, vai passar. Pastor, eu estou no outono. Que bom, as folhagens vão ficar verdes, as flores vão vir. Pastor, eu estou entrando na primavera. Então você já está produzindo fruto. E não é qualquer fruto, não. É 1 para 100 ainda, hein? Amém? É bênção. Pastor, estou entrando naquele período da estiagem, vai começar a cair as folhas. Irmãos, todo mundo passa por isso. Sabe o que entristece o meu coração às vezes? É que existem pessoas, filhos de Deus, que não compreendem que isso faz parte de um processo natural da vida. Ou, vamos lá, de verdade, respondo aqui. Tem alguém aqui que só vive na crista da onda, só acontece coisa boa com ele, só? De verdade, irmão, levanta a mão, porque eu vou aí para você botar a mão na minha cabeça e eu vou ficar de joelho e você ora por mim. Vamos lá. De verdade. Quer ver? Quem aqui está vivendo um momento bom na sua história? Dá um sinalzinho com a sua mãe. Momento bom, estou vendo um momento legal. Graças a Deus, há bastante gente. Quem está vendo um momento mais ou menos? Alguns. Quem está vivendo um momento ruim? Algumas pessoas. Minoria. Agora, quem assim não está conseguindo entender nada? Misericórdia. Pastor, teve gente que levantou a mão, hein? Misericórdia, está entendendo? Não está entendendo nada, irmão? Também não está entendendo mais nada, né?
Misericórdia. Toda semente precisa de raiz para se tornar o que Deus planejou que ela seja. Amém? Por último, guarde uma coisa no seu coração. Bem-aventurado é aquele que a raiz está posta no lugar certo. Minha raiz precisa estar posta no lugar certo. E o lugar certo é no Senhor. Esse bem-aventurado estende as suas raízes para o ribeiro. O ribeiro aqui é a presença de Deus. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Que tempo? No ano da seca, irmãos. Vai ser frutífero, vai ser abençoador, vai ser maravilhoso. Sempre vai ser assim, se o ribeiro secar e a coisa estreita, a gente sabe disso. Mas como nós estamos falando de Deus, a gente pode garantidamente afirmar aqui que no Senhor sempre fluirá o seu rio sobre a nossa vida. E nós nele sempre encontraremos forças, quer em dias difíceis, quer em dias tranquilos ou bons. Alguém com raízes, ainda que esteja enfrentando a sequidão, dará frutos. É o que o texto diz para mim e para você. Filhos de Deus precisam ser frutíferos. Você precisa dar fruto, irmão. Agora observe, por que alguns filhos de Deus não dão frutos? Porque recolhem os seus frutos. Ei, você quer ser abençoado? Deixa eu te dar um conselho. Abençoe. A mão que não se estende para abençoar, ela não se estenderá para receber. Observe, quando você abençoa a vida de alguém, no fundo, você já está sendo abençoado. Por quê? Porque você pode estender a mão para abençoar. Você não vai dar o que você não tem. Embora que eu conheça e conheci muita gente assim, com um coração tão de servo ao longo da minha vida, que eu conheci gente que, por exemplo, tinha lá um pacote de 5 quilos de arroz na casa dele, que era para terminar o mês, e o vizinho precisou e a gente não podia fazer nada naquela ocasião. Olha para vocês verem. Se fosse aqui, isso aconteceria? No tempo que a gente vive hoje, nunca, irmãos. A gente iria, antes de terminar o culto, espera que a gente abençoe a tua vida. Tem aqui para abençoar. Graças a Deus por isso. Mas eu lembro de gente que tinha lá um pacote de arroz para fechar o mês, dava para mais ou menos alguns dias, para aquela família, e o outro estava necessitado. Ele falou, não, eu te dou metade. Isso é ser generoso. Isso, para mim, é ser bem-aventurado. Então, o que eu quero dizer para você é que o fato de você estar com a sua raiz no lugar certo, na presença do Senhor, o Senhor vai suprir na sua vida aquilo que é necessário. Agora, não seja você egoísta, porque você está recebendo do Senhor o cuidado dele. Se você está recebendo tão abundantemente, tão graciosamente, na mesma medida abençoe a vida de pessoas em sua volta. Sabe, gente, algumas pessoas, elas não têm uma vida próspera porque elas são mesquinhas. Eu preciso dizer isso aqui nessa noite. Elas têm a mão encolhida, elas não são pessoas fiéis a Deus também. E eu não quero entrar na questão que envolve fidelidade de oferta e de dízimo, não é isso que eu quero falar nessa noite. Vai ter um momento que possivelmente eu vou pregar sobre isso em algum momento. Eu gosto de ter liberdade para pregar quando Deus me manda pregar sobre esses assuntos. Mas tem gente que não é abençoado porque ele tem a mão encolhida. Ele recebe de Deus, mas não multiplica o que Deus está dando para ele. Ei, presta atenção. Mais bem-aventurado, o que a Bíblia diz para nós? É dar do que receber. Receber é gostoso? Ô, gente, fala sério, pensa num negócio bom. Né? Chega no final do culto, o irmão chega para você e fala assim, pastor, vamos lá comer uma pizza? Eu falei, vamos embora, né? Não, mas eu não estou pedindo nada não, presta atenção. Mas aí de repente, não, mas agora presta atenção, o irmão convidou você para comer uma pizza. Aí, porque você é bem-aventurado, aí você já pensou assim, né? Nossa, o pastor está falando isso aí, tal, que legal, né? Vou lá, vamos comer uma pizza. Tal. Aí chega lá, aí todo mundo lá se serviu, foi abençoado, né? Você também se fartou, aí o pastor foi abençoado, né? Mas porque o pastor aprendeu que é generosidade, aí ele corre antes com a mãozinha na carteira dele e vai lá e paga. Todo mundo está querendo comer pizza hoje comigo, né? Misericórdia.
Mas já aconteceu diferente também, tá? Algumas vezes. Deu para entender? Quer ser bem-aventurado? Se você tem, você pode abençoar. Por que você não abençoa? Por que você não estende o que Deus tem dado para você? Sabe por que a gente não estende? Porque a gente fica com medo de que falte para nós. E quando a gente fica com medo de que falte para nós, a nossa confiança ela já foi ferida. Nós precisamos de confiar em Deus, é confiar a tal ponto de que você não precisa todo final de semana comer pizza, irmão. Mas se você for e de repente você abençoa a vida de alguém, isso não vai faltar para você, em nome de Jesus. Por quê? Bem-aventurado é dar do que receber. Receber é bom? É, eu já recebi, você já recebeu. Mas é bem-aventurado aquele que também pode abençoar. Então abençoe no nome de Jesus. Filhos de Deus precisam dar frutos. A pergunta que precisamos fazer a nós mesmos é: que tipo de fruto a gente tem dado? Eu queria destacar 4 coisas importantes aqui, que nós precisamos entender. Primeiro, raízes são importantes, você precisa lançar as raízes. Tem gente que está chegando aqui agora, e o que eu quero dizer para você nesse momento é que você precisa lançar as suas raízes. Quem sabe nessa casa aqui, você precisa entender que aqui é o teu lugar. Porque se você vai para um lugar, aí depois você não lança raiz, depois você vai para outro lugar, não lança raiz, você não vai conseguir ser alimentado na medida de ter para repartir. A gente não pode ser igual beija-flor, irmãos. Fica indo de flor em flor, não é assim. Nós precisamos ser sensatos na nossa vida e na nossa responsabilidade de fé diante de Deus. E eu consigo entender que são bem-aventurados aqueles que lançam as suas raízes. Segunda coisa, raízes precisam alcançar fontes seguras. Diga, raízes precisam alcançar fontes seguras. Meu irmão, tem tanta fonte por aí afora, que se você não tomar cuidado, você acha que você está bebendo de uma boa fonte, que pode até ser doce no começo, mas o final é amargo. Então a gente tem que saber aonde é que nós estamos estendendo as nossas raízes e aonde é que nós estamos colocando as nossas, estamos estendendo, para buscar aí a fonte. Então as fontes precisam ser seguras. Em terceiro, raízes são o que garante a nós estabilidade na hora das provas. Pega uma árvore frondosa, grande, bonita, o que é que garante ela ficar firme ali quando o vendaval vem? Raiz, irmãos. Você precisa ter raiz. Raiz na fé. Você precisa de firmar com Deus e ter propósitos com Deus. E por último aqui, raízes sustentam as folhas e depois os frutos. Tudo começa com o quê? Com uma semente. Depois vem o tronco, depois vem as folhas, depois vem as flores, depois vem os frutos e daí por aí acabou? Não, irmãos. Se Deus tem dado frutos, para que é? Para que você se satisfaça? É para que você abençoe. Então, no nome de Jesus, olha para mim aqui agora, por favor, você vai precisar ter muito amor para o que você vai ouvir nesse momento. Muito amor. Você precisa de parar de ser egoísta, você precisa de parar de ser mesquinho e começar a abençoar vidas. Se você quer alcançar um caminho excelente na presença do Senhor, se você quer ser um bem-aventurado, você precisa estender aquilo que Deus tem te dado para a vida de outras pessoas. E aí tem muitas formas de fazer isso, muitos jeitos de fazer isso, muitas formas. Existem muitas formas para abençoarmos, para sermos bênção na vida da nossa igreja, por exemplo, da mesma forma. Bom, eu queria concluir essa palavra nessa noite, voltando novamente àquela perguntinha que eu fiz lá no começo. Quem que é o bem-aventurado, afinal de contas? Depois de tudo aquilo que a gente ouviu nessa noite, quem que é o bem-aventurado? Eu acho que a gente precisa de mudar a nossa perspectiva do que é ser um bem-aventurado. Porque algumas pessoas traduzem que elas são bem-aventuradas porque elas são abençoadas. O fato de você ser abençoado do jeito certo, do jeito de Deus, pode traduzir que você é um bem-aventurado. Mas observe, se você tem sido abençoado e não tem abençoado, você está se perdendo.
Eu preciso dizer isso para você nessa noite, em nome de Jesus. A minha tradução de bem-aventurado é a seguinte: os bem-aventurados são os que sabem a hora de falar e a hora de calar. Amém? Você precisa saber a hora de falar e a hora de ficar calado. Guarda isso no seu coração. Segundo, para mim, bem-aventurados são aqueles que ouvem e sabem discernir o que ouvem. Você precisa de saber discernir o que você... Ouvir, irmãos, nós ouvimos. Mas nós precisamos de discernir o que nós estamos ouvindo. Para mim, bem-aventurados são aqueles que falam o necessário, e tem um detalhe, com sabedoria. Seja aquele que gosta de falar, não. Expresse mais a sua sabedoria através do seu silêncio. E quando você for falar, fale com sabedoria, isso é muito importante. Para mim, bem-aventurados são aquelas pessoas que aprenderam o que é respeitar o próximo. Quando a gente se depara com o respeito, é tão bacana. Me permita usar aqui uma ilustração. E eu acho que isso vai cair aqui nesse momento, quando penso nessa questão de respeito. Uma vez, eu estava perto de uma pessoa, e essa pessoa estava fazendo um serviço. E era um serviço muito perigoso, muito arriscado. E aí eu pedi para essa pessoa me dar 1 minuto da atenção dela. Eu falei, olha, cuidado com o que você está fazendo, a forma com que você está fazendo, porque isso pode trazer para você algum problema. A gente estava fazendo uma instalação aqui. Aqui nessa parte de iluminação, a gente tem andaime aqui, e aí eu subo de vez em quando para ajudar. Hoje, graças a Deus, os irmãos fazem aí com tanto carinho, com tanto zelo as coisas, quando surgem as necessidades. Mas quantas vezes Elson, Maurício subiram escadas e andaimes e tanto mais. E eu lembro de uma situação que eu trago no meu coração uma tristeza muito grande, porque um dia a gente perdeu dentro de uma igreja o irmão que estava fazendo um serviço. Uma marca que eu carrego para o resto da minha vida. Né? Ele não estava lá com cinto de segurança, com equipamento, com capacete. E a gente tem tudo isso aqui, graças a Deus. É lógico que é uma altura baixa, então a gente se cerca de cuidados e o tempo todo. Hoje, quando alguém sobe a 2 metros de altura, tem pessoas em volta, olhando, acompanhando, dizendo, olha, cuidado com isso, é aquele zelo. Então, eu fico muito feliz porque esse irmão que estava aqui em cima desse andaime aqui um dia, eu falei, irmão, espera um pouquinho, vem aqui, tem que ser com mais cuidado, a gente não precisa fazer com pressa, se não der para aprontar hoje, a gente não apronta hoje, mas vamos fazer com segurança, porque o que adianta a gente correr para fazer um negócio e daqui a pouco a gente tem um acidente ou um incidente, está dando para entender? Então eu fiquei muito feliz porque esse irmão ele ouviu com bastante atenção e falou, tá certo, pastor, graças a Deus por isso. Querido, olha só, para mim bem-aventurados são as pessoas que respeitam o próximo. Para mim bem-aventurados são aqueles que amam e andam na verdade. E você precisa andar na verdade. Você precisa andar na verdade o tempo todo. Começa dentro da sua casa isso. Bem-aventurados para mim são aqueles que amam a sua igreja e que caminham na visão que Deus tem colocado no coração daquela igreja, na liderança daquela igreja. Bem-aventurados para mim também são aqueles que perseveram na fé até o final da sua vida. Não vão desistir no meio do caminho, não. Não vão apostatar da fé, não vão abandonar Jesus, não vão abandonar as coisas de Deus. E se uma coisa a gente encontra hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, são pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Nós precisamos de fazer uma missão resgate, né, irmãos? Para alcançar as pessoas que estão afastadas da presença do Senhor. E por último, para mim, bem-aventurados são aqueles que aceitaram a Jesus e que permitem que Jesus continue mudando as suas vidas. Não são aquelas pessoas que, cheias de si, dizem assim, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Esse não é um bem-aventurado, esse é um tolo. Bem-aventurado é aquele que aceita Jesus, que passa por transformações e permite que o Espírito Santo continue transformando a sua vida ao longo da jornada, e detalhe, até o fim. Amém?
Que Deus abençoe esta palavra na sua vida. Eu espero que você tenha conseguido entender bem o que é ser um bem-aventurado, em nome de Jesus. E eu...